O juiz Leandro Cano acaba de condenar Misael a 20 anos de cadeia, também suspende a aposentadoria de Misael e tem todas as qualificadoras, isto é, motivo torpe, premeditação, atraiu a Mércia, todos os quesitos foram abordados pelo juiz e sempre ele considerando que Misael, durante todo o processo, mentiu seguidamente. Foi aí que ele seguramente mais se pegou na sentença. Quero dizer o seguinte, um juiz de extrema coragem, porque precisa ter coragem para abrir pela primeira vez na história do Brasil um julgamento, da onde eu vou direto, neste momento, com Percival de Souza, no momento em que sai a sentença. Percival. Marcelo, a sentença, como você disse, acaba de sair. Os jurados acataram todos os termos da denúncia, principalmente aqueles referentes às qualificadoras, e foram incisivos na decisão. Basicamente, um dos grandes pesos para a sentença condenatória, Marcelo, foi o fato da acusação aproveitar-se do fato de, durante o dia em que houve o crime, 23 de maio de 2010, e o dia anterior, quando o Misael fez 19 contatos telefônicos com Evandro, que também é acusado de participação no crime, a acusação fez uma lista pedindo para os jurados gravarem o número 19. E listaram 19, que eles chamaram, Marcelo, de mentiras de Misael. Ponto por ponto, item por item. Isso calou fundo na consciência dos jurados, que formularam também as suas próprias perguntas, o que é incomum, é inusitado, Marcelo, mas houve uma transparência muito grande e, ao responder às perguntas, o juiz fez essa dosagem. 20 anos de reclusão, Marcelo. Percival, eu queria que você, depois eu vou chamar a Fernanda Burger, mas eu queria que você nos explicasse esses 20 anos, na verdade, o crime do Misael já entra numa nova fase da nova lei em relação ao que ele matou. Quer dizer, na verdade, ele pode ficar 8 anos para ter a transformação de regime. Eu vou te perguntar já sobre isso, se o crime está pela nova lei ou pela não. Para que você consiga entender, eu estou com um papel que eu anotei, foram muitas coisas, que quando a gente fala de qualificadora, são as 3 que ele perguntou. O crime foi cometido por motivo torpe? O autor usou de meio cruel? O autor, que é o Misael, deu possibilidade de defesa à vítima? O corpo de jurados considerou que não havia motivos, foi exatamente por uma questão de ciúme. Meio cruel, qual foi? Atirou na vítima e a jogou ainda viva dentro da represa de Nazaré. E a última, que nós tratamos como qualificadora, é se o autor deu possibilidade de defesa à vítima. E os jurados, evidentemente, viram que não, porque, como disse o juiz, Misael atraiu a Mércia para uma cilada, como disse o juiz, uma cilada na represa de Nazaré. Eu vou ao vivo novamente para o fórum, onde está a repórter Fernanda Burger. Fernanda. Marcelo, os jurados precisaram de menos de 1 hora para decidir o futuro de Misael. E nesse momento a expectativa é imensa aqui em frente ao Fórum de Guarulhos para a coletiva do juiz Leandro Bittencourt Cano. Ele vai sair do plenário, onde ele acabou de ler a sentença condenatória de Misael, e vai dar uma coletiva à imprensa. A qualquer momento ele pode descer e vai dar essa coletiva aqui para os jornalistas. Marcelo. Foram feitas aos jurados 7 perguntas. Mércia foi morta? Isto é, ele usa o verbo no passado exatamente para que fique consignado. Misael a matou? Foi a segunda pergunta feita para o conselho de sentença. 7 mulheres e 2 homens. A terceira pergunta foi: o jurado, isto é, um dos 7, absolve o réu? O outro, o crime foi cometido por motivo torpe? O autor usou de meio cruel? O autor deu possibilidade de defesa à vítima? Eu vou direto com Percival de Souza. O Misael, essa imagem do Misael é boa, eu quero comentar em seguida. Percival, com quanto tempo Misael, que pega 20 anos, evidentemente os advogados de defesa vão recorrer, mas
quanto tempo ele fica na cadeia com todos os benefícios que a lei dão para os assassinos ou qualquer outro tipo de criminoso. Marcelo, o Misael retorna ao presídio militar, o presídio da Polícia Militar, Romão Gomes, aí no Barro Branco, onde ele vai permanecer pelo menos 8 anos. Agora, um detalhe do juiz ao pronunciar a sentença, Marcelo. A decisão de progressão de pena, obedecendo aos critérios dos 2/5 previstos em lei, vale, como você comentou, o critério da lei atual. Quer dizer, a lei só retroage para beneficiar o réu. Esse é o espírito da lei. Mas o juiz teve o cuidado de colocar Misael como um homem dissimulado, perigoso, que mentiu. Deixou isso muito claro, que usou a mentira como argumento o tempo todo. O que ele fez? Ele vai transferir o processo para a fase de execução penal. Vai para um órgão próprio do judiciário que chama Vara de Execuções Penais. Com essas informações que ele prestou, a dissimulação, a mentira e outras acusações, outras afirmações imputando a Misael um comportamento inescrupuloso, ele deixa o magistrado das execuções penais preso a um cálculo meramente aritmético. A progressão de pena não será tão fácil assim. O juiz, ele entrou nessa seara, foi meticuloso, corajoso, firme, uma decisão contundente, Marcelo. Os termos que ele pregou, termos muito fortes, termos contundentes que deixam Misael sem saída e, claro, isso vai pesar muito na avaliação de outro magistrado que cuida das execuções penais, Marcelo. Para entender o seguinte, ali você tem o tribunal do júri e o juiz manda a sentença para que depois tenha uma avaliação na execução penal. Isto é, a execução penal é a que faz o cumprimento da pena. O que o juiz fez? Ele criou todo o aparato de que eu cheguei a notar que a trama foi ultrajante, a trama foi diabólica, que o Misael, uma coisa que eu e você que estamos sempre juntos, eu digo aqui, quando o amor quando o amor é consistente, a gente não quer que a outra pessoa sofra nada. E o juiz destacou isso bem, dizendo o seguinte, que o Misael não tinha amor, que o sentimento do Misael era um sentimento de posse. O que vai acarretar com isso? O Misael, pela nova lei, de 20 anos, só tem que cumprir em regime fechado 8 anos, porque ele cumpre 40% da pena. Como ele já cumpriu 1, são 7. O juiz alerta ao juiz que vai acompanhar a execução da pena o caráter, a personalidade do Misael. Me dá imagens ao vivo ali, por favor. Várias pessoas, todas esperando. Põe no vídeo, meu filho, a imagem que eu estou vendo ao vivo. Vamos tentar fazer bem bonitinho, as pessoas que esperaram, várias pessoas com cartazes, mas eu tenho agora ao vivo a repórter Merê Gervásio, que também está no Fórum. Merê. Olá, Marcelo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, os jurados que decidiram a vida aí de Misael Bispo de Souza, as 5 mulheres e os 2 homens, foram muito rápidos na decisão. Por volta de 16h30, o juiz Leandro Cano pediu que todas as câmeras fossem desligadas. Os jurados, então, eles ficaram no plenário mesmo, porque aqui no fórum não tem sala secreta, acompanhados, é claro, por um representante da acusação, da defesa, inclusive do juiz, e fizeram, então, a votação. Foi muito rápida, em torno de meia hora mais ou menos, e às 17h41 saiu a sentença. Misael condenado, Marcelo.